preciso desgastar os meus dentes originais, digamos assim? Sim, é necessário fazer um desgaste dentário e é obrigatório que você tenha esse desgaste para que você consiga uma faceta homogênea, tá? Ela tem que ter uma espessura homogênea, uniforme, de forma que você consiga lâminas que obstruam a passagem de luz de forma homogênea, senão ela pode parecer mais clara em um ponto, mais escura em outro ponto, tá? O segundo motivo é para que as lentes não fiquem ressaltadas, para que elas não fiquem com aspecto saliente sobre o dente e não crie degraus. Quando você faz o desgaste, você cria um nicho no qual você consegue nivelar a faceta sem criar nenhum tipo de degrau na margem dela, tá? Então não junta sujeira, não junta resíduo, causando uma higiene muito mais adequada, uma longevidade muito maior e um processo muito mais seguro para você. O desgaste é muito pequeno, tá? É um desgaste milimétrico. Hoje em dia, as lentes de contato, inclusive, ganharam essa nomenclatura, né, de lente de contato nos últimos anos pela espessura que elas conseguem ser feitas. As lentes de contato antigamente chamavam-se facetas, porque elas eram feitas como um revestimento de sobressalência, de volumetria, né, sobre o dente. Hoje em dia não, elas são recuadas sobre o dente, elas são feitas sobre o desgaste e são extremamente finas, podendo chegar até 0,3 milímetros, algumas até inferior. A 0,3 milímetros é um quase nada. Elas representam o que uma lente de contato oftalmológica seria para um dente, de tão finas. Por isso a nomenclatura. Por isso a nomenclatura lente de contato. Na realidade, a lente de contato e a faceta são feitas do mesmo material, as duas são feitas de cerâmica, tá? Cerâmica e porcelana são os dois nomes dados para praticamente a mesma coisa, tá? Quando você faz uma lente de contato em porcelana ou em cerâmica, essa lente de contato ela tem muito mais resistência, muito mais perfeição quando ela é feita de forma usinada, tá? Que é o método que utilizamos aqui no consultório. Esse método ele funciona a partir da redução de um bloco de porcelana, que é feito por uma máquina, um equipamento, que usina esse bloco através de brocas diamantadas, diminuindo ele até ele ficar do formato da lente. Isso garante um processo muito mais preciso, sem imperfeições, sem deformações, tá? O processo antigo das facetas era feito ao contrário. Era feito uma moldagem da boca e sobre a moldagem da boca era aplicada a cerâmica em volume. E essa cerâmica ia para um forno e depois que ela queimava no forno. Então, quando ela sofria aquele processo de queima, ela sofria distorções e essas distorções causavam imperfeições. E para ela resistir a esse processo, ela tinha que ser bem grossa. Então, esse processo e avanço tecnológico dos últimos anos, com o sistema de CAD e CAM, né, que são sistemas de produção, eles acabam trazendo uma precisão, uma perfeição muito maior das lentes e, por isso, a nomenclatura e por isso serem tão finas. Hoje o desgaste é praticamente mínimo e consegue conferir muito mais segurança, muito mais conforto durante todo o processo. Eu consigo tirar depois? Então, obrigatoriamente, você vai ter que pôr alguma coisa sobre o dente porque ele vai estar desgastado. Uma lente de contato é um processo, é um passo muito importante na sua decisão estética e é um passo para quem tem certeza que quer fazer algum tipo de mudança. Se você vai mudar, obviamente você vai mudar para melhor. Então, essa melhora vai ser conquistada através da lente, mas pode ocorrer de você ficar insatisfeito, sei lá, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, por questão daquilo não ser mais compatível com a sua idade, com a sua necessidade daquele momento, e você querer mudar. Não tem problema nenhum, você pode fazer a mudança da mesma maneira, e essa mudança é feita através da remoção das lentes, que hoje inclusive pode ser feita por laser, não precisa mais ser feita através de broca, tá, por desgaste. Então é um processo relativamente simples, você remover as facetas antigas para conseguir substituí-las por um material novo, né? Repetir o processo, tá? Então, uma vez feita a faceta, você terá que vestir facetas para o resto da sua vida. Mas as facetas têm durabilidade vitalícia, elas são feitas para o resto da vida. Elas não são feitas para serem trocadas, não demandam manutenção, não demandam troca, não existe nenhum tipo de processo necessário para a manutenção de uma faceta. Apenas os tratamentos convencionais odontológicos que você já está acostumado, limpezas, acompanhamento odontológico comum, para prevenção de cárie, doenças periodontais, perda óssea, as questões naturais de uma boca, que uma boca sem facetas também sofre. Para os dois lados você tem essa questão. Então só no caso de quebra mesmo? O caso de quebra seria um indicativo de troca, um segundo seria essa questão de estética. Eu vou te dar um exemplo bem claro, tá? Quando você pega um paciente adolescente, faz uma faceta, ele vai querer uma faceta clara, bem clarinha. Aquele dente claro combina com ele. Quando ele tiver 40 anos, talvez não. Então ele vai querer trocar aquela faceta por uma demanda estética, uma atualização, né, daquela estética. Assim como o meu cabelo hoje pode parecer de um jeito, daqui a 10 anos pode ser diferente, eu posso parecer melhor num corte do que em outro, um corte mais sério,
um corte mais jovem, mais jovial, para parecer mais novo. Então, essa estratégia também é usada para o dente. O fato da fratura ser necessário para a troca é um fato muito raro. É a mesma incidência da fratura de um dente. Se a gente estiver conversando aqui sobre quais são as chances de quebrar uma faceta, seria praticamente a mesma chance de você quebrar o seu dente natural. Uma vez que elas são feitas em materiais que superam a dureza dentária, em muitos casos, e a maioria dos casos é feito com materiais que superam até 4,5 vezes a dureza do próprio esmalte dentário. Então são materiais extremamente seguros. Vai colocar a lente por cima, não vai apodrecer o meu dente embaixo? Assim, essa é uma pergunta muito importante que você fez. Quando você faz a colagem, né, que a gente chama de cimentação das lentes de contato, ela é feita com cimento altamente poderoso. Inclusive, foi um cimento já constatado como uma das melhores colas produzidas pelo homem. Um dos melhores cimentos já produzidos pelo homem de adesividade foi o cimento odontológico. Na minha experiência aí de 25 anos aí de carreira, eu tive apenas 2 casos de soltura de faceta. Soltura que a faceta se soltou de cima do dente. E mesmo nesses 2 casos foi abuso meu. Era uma faceta muito longa para um dente muito pequeno, a alavanca foi muito grande e acabou soltando. É raro, é raríssimo soltar uma faceta quando ela é bem feita, tá? Temos visto por aí, infelizmente, muitos trabalhos soltando, mas de trabalhos com qualificação não muito boa, feitas por outros métodos, por outras técnicas. E sobre as cores, assim, como que eu escolho, assim, os meus dentes eles têm que combinar com a faceta, né? Então, a escolha do próprio paciente, como que é? Quando você faz a escolha da cor da lente de contato, você está definindo, a partir daquele momento, a estética que você vai ter de sorriso durante muitos anos. Então, a gente tem que levar em consideração o intervalo, tá? Se você é jovem, por exemplo, e fizer uma lente de contato, a gente tem que imaginar que até pelo menos os, 30, 40 anos de idade, você tem que mostrar aquelas lentes com uma boa aparência, você não vai querer trocar logo em seguida. Então, o que você está visualizando naquele momento da escolha tem que ser compatível com os próximos anos da sua vida. Assim como uma tatuagem, tá? Se você faz uma tatuagem e se arrepende, e a gente vê isso acontecendo direto, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Tá? A gente precisa sentar realmente com o cliente, tirar todas as dúvidas sobre isso, esclarecer a ele o que combina, o que não combina, para que não fique brega, não fique desatualizado, não fique fora de tema, né? A intenção é sempre causar o máximo possível de naturalidade naquela estética com admiração. Ou seja, a pessoa que olhar para você vai falar, puxa vida, que sorriso lindo que você tem, e não que sorriso lindo que você fez. Esse é o nosso objetivo. Sobre a questão de desgastes e formato anatômico, né, dos dentes, essa é uma decisão muito importante. No meu consultório, ela é feita de uma forma por prova de mock-up. Prova de mock-up é como se fosse uma maquete. A gente vai pegar a sua boca, levar para um laboratório, um modelo, né, a gente faz uma moldagem por escaneamento, leva isso para um laboratório e reproduz no modelo o formato e a anatomia, a textura daquilo que eu estou querendo te propor. A gente vai levar isso para sua boca e vai provar isso em boca. Tá? Então você vai ter a oportunidade de passar 24 horas com os dentes que eu proponho para o seu tratamento, diretamente na sua boca, como se fosse um test drive mesmo. Você vai para casa, vai falar, vai conversar, vai mostrar para a namorada, para o marido, para a esposa, para o cachorro. Todo mundo vai ficar sabendo como que ficou e você vai ter mais consciência nessa decisão antes mesmo de fazer qualquer desgaste, de fazer qualquer tipo de procedimento mais invasivo. Então essa é uma decisão que não só é importante, mas é fundamental para a decisão da sequência de tratamento que nós vamos seguir. Essa sequência vai definir não só formato, anatomia, mas o quanto eu vou precisar desgastar, qual tipo de abordagem de material que vai ser utilizado, mais resistente, menos resistente, se ele vai ser mais opaco, se ele vai ser mais translúcido, tá? Porque a opacidade é necessária quando o dente é muito escuro. Ela pode ser um pouco mais translúcido quando o dente já tem uma cor boa. Então tem vários fatores a serem decididos. Faceta não é um procedimento padrão que eu posso falar para você assim, a dele vai ser igual ao dele. Não acontece assim. A gente tem que realmente separar e individualizar o tratamento para que cada um receba uma forma, uma metodologia personalizada de resultado. Ainda sobre essa questão dos formatos, né, e dimensionamento dentário, existem pessoas que têm uma demanda de aumento dentário. Geralmente, esses pacientes já têm um pouco mais de idade. Porque o que acontece? A janela da boca, que é a abertura, né, dos lábios, ela com o passar dos anos ela vai descendo, porque o nosso rosto vai derretendo, né, vai caindo com a gravidade. Então a janela da boca ela vai descendo e o dente de cima vai ficando cada vez mais escondido. E esse escondido do dente faz com que o paciente pareça banguela em alguns casos. Eu tenho pacientes que realmente vêm para o consultório, falam meia hora comigo e a gente não vê nem o dente. Então essa sensação de dente pequeno tem que ser corrigida para causar mais jovialidade. Mas o problema disso é que em muitos casos é exagerado. Então tem muitos dentistas que exageram nesse redimensionamento e acabam ficando com um dente de cavalo, né? Que o pessoal fala, fica com um dente extraordinariamente maior do que deveria.
E isso causa uma reputação ruim nas facetas, né? Que na realidade não é uma regra, e sim uma conduta do visagismo do sorriso. Sempre quando me vem faceta na mente, me vem aquela imagem da pessoa com o dente assim, ó, pequeniníssimo, assim, Sim. sabe, tipo, sem nada e só, tipo, um toquinho de dente. Dentinhos de tubarão. Como que é isso? Então, essa pergunta é muito legal, porque assim, quando você vê uma imagem de desgaste para a coroa, o desgaste para a coroa é um desgaste muito severo sobre o dente. Esse desgaste é um desgaste extremamente agressivo. Ele é indicado para alguns casos e em minoria. Tá? A lente de contato é um desgaste que é feito para um revestimento frontal apenas. Tá? A coroa já é muito mais agressiva. É indicada para casos de paciente que tem mais restaurações, já tem mais tratamentos e geralmente pacientes de mais idade. O desgaste feito pela lente de contato é similar a esse que eu vou te mostrar aqui. A lente tira a sensibilidade no dente. Eu vou perceber. A lente ela pode servir como uma camada de proteção sobre o dente. Em alguns casos, ela melhora a situação de hipersensibilidade. Lente de contato também é utilizada para tratamento de retrações e tratamento de abfrações, que são desgastes de colo de dente, que o dente fica com um degrau, como se fosse comido. Isso acontece por escovação, por bruxismo, por desgaste excessivo ali daquela região e acaba comprometendo parte do dente. Então as lentes também servem para esse propósito. Então tem muito paciente que acha que o desgaste que é feito sobre o dente para se colocar uma lente vai causar um prejuízo, na realidade vai causar um benefício, porque aquela lente vai proteger contra esse desgaste. Seu dente fica muito mais blindado, né, sobre a lente de contato e garante com que a escovação, os atritos, os esforços não cheguem até o dente. É como se fosse uma segunda camada de esmalte dentário, artificial, né, sintética, produzida especificamente para proteger aquela superfície, para alterar a estética, alterar tudo que é necessário daquela região. Quando você faz a reabilitação com cerâmica, seja o próprio desgaste, a prova de mocap, a prova de cerâmica, são muitos processos sobre o dente. Então isso com certeza vai levar a uma sensibilidade dentária. Em alguns casos um pouco mais exacerbada, em alguns casos um pouco mais leve. Após o procedimento de colagem, de cimentação das lentes, esse processo vai se revertendo gradualmente até desaparecer completamente. É esperado que as lentes, inclusive, façam uma camada a mais de proteção. É esperado não, né? É observado que realmente as lentes de contato elas representam uma camada de superfície de proteção sobre o esmalte dentário, garantindo assim que você tenha mais estabilidade, mais conforto no uso. E sobre manutenção, assim, por exemplo, eu não tenho lente, agora eu tenho lente, continua a mesma coisa. Escovação, fio dental, eu não tenho que ter nenhum cuidado a mais. Antigamente, quando se faziam restaurações, ela tinha um prazo de validade. Tá? As lentes de contato atuais elas têm uma longevidade, uma durabilidade tão grande que já não se fala mais disso. Já não é mais um assunto tratado como uma manutenção de troca, por exemplo. Não tem um prazo. Eu não vou falar para você, ó, fez a faceta hoje, daqui a 30 anos você tem que trocar. Já se sabe que as lentes de contato de 30 anos atrás, que eram de tecnologias muito inferiores às que a gente tem hoje, elas superam 30, 35 anos de durabilidade, longevidade. Eu vejo ainda facetas de 30, 35 anos atrás em boca com uma ótima qualidade. Ou seja, as lentes de hoje em dia, que são muito mais sofisticadas daquela época, provavelmente vão superar esses números aí. Não existe uma manutenção diferenciada para um paciente que tem lentes de contato. A lente de contato ela representa como se fosse um esmalte sintético. Ela vai ser tratada da mesma maneira que um dente natural. Tá? O único cuidado que você deve ter é que o dentista que te atende para fazer as limpezas, para fazer as suas manutenções, tem que ter consciência de que você tem lentes de contato. Já aconteceu comigo, e é até surpreendente, mas um paciente meu foi a um consultório e um dentista não conseguiu identificar que ela estava com facetas. E começou a fazer uma limpeza que não é indicada para faceta. Então, o profissional que atende ele tem que ter consciência do método que é utilizado sobre lentes de contato. Só essa é a diferença. O restante, higiene do dia a dia, tratamentos preventivos de cáries, de restaurações, isso não muda nada. Todo o tratamento odontológico feito em um dente facetado é feito por trás e não pela frente. Então, quando você tem uma cárie, por exemplo, num dente que tem faceta, ele é tratado por trás, você não perde a faceta, você não precisa tirar a faceta, não precisa trocar, não precisa fazer nada. E mesmo que você precise fazer uma troca, uma substituição da faceta hoje, com os métodos atuais, você consegue reproduzir ela exatamente do mesmo jeito. O método é feito por redução de um bloco de cerâmica, é só você comprar aquele bloco novamente, da mesma cor, com as mesmas características e reproduzir o dente novamente. Então você consegue sim, hoje em dia, trocar uma lente sem ter um comprometimento de uma boca toda. Isso um dente, uma unidade de dente, isso. Tá tudo bem. Quando você tem uma fratura de uma lente de contato, nos métodos tradicionais,
as lentes de contato eram feitas por um processo manual. Era uma aplicação de cerâmica que era feita manualmente, dente a dente, é um processo chamado de estratificação. Esse processo ele é praticamente impossível de ser reproduzido novamente. Você fez uma vez, você não vai conseguir fazer exatamente do outro jeito. É que nem fazer um pãozinho francês. Cada dia queima de um jeito, fica de um tamanho, fica diferente, então gera esse desconforto. Então, nos pacientes de tratamentos mais antigos, quando é necessário trocar uma lente de contato, você tem que trocar o trabalho quase inteiro, praticamente todo, para você garantir que a estética se permaneça. A estética é muito importante em relação à simetria de cor. Se você faz um dente só, você tem muita chance de que o dente lateral, por exemplo, o central, e fazer o outro central, você tem muita chance que esses dentes fiquem diferentes se você fizer só um. Se você fizer os dois, você já tem simetria. Então, sempre que se trata com lente de contato, nós abordamos a reabilitação sempre pensando em pares. Se faz 2, 4, 6, 8 ou 10 lentes, ou daí para cima. Tá? Então, as lentes de contato elas são determinadas em pares, e muitas vezes, numa situação de repetição ou de substituição, se troca pares. Tá? No caso do método atual, né, do método que eu utilizo aqui numa clínica, nós conseguimos fazer um material que é extremamente replicável. Eu consigo fazer de novo aquele material exatamente do mesmo jeito. Isso pela tecnologia atual, que é feita pela redução de bloco de cerâmica. Né? A gente pega um bloco da mesma cor, usina e consegue o mesmo resultado. A quantidade, né? Então, eu não quero Quantas fazer minha lentes? boca toda de Sim. lente por conta de custo e também, enfim, não sei se há necessidade. Então, é possível fazer poucas lentes e deixar uma estética boa? Sim, é extremamente aplicável fazer um número pequeno de lentes e conseguir um resultado extremamente fantástico, que nem esse caso que eu tenho aqui. Esse caso é bastante representativo desse tipo de situação, porque a paciente me procurou pensando em fazer 10 lentes de contato, ela queria fazer a boca total. Tá? E nós reabilitamos elas com apenas 2 lentes e conseguimos um resultado fantástico, esse que você consegue ver aí na imagem. Foi feito só os 2 centrais, só os 2 da frente, e a gente fez clareamento do restante da boca e toda uma contextualização do restante. O que acontece muitas vezes é que o paciente não tem uma percepção do que está feio no sorriso. E muitas vezes abrange isso como se fosse, meu sorriso é horrível, vou ter que fazer todo o dente. Não é verdade. Muitas vezes a gente consegue, com pequenas reparações, transformar um sorriso com muito bom resultado. Mas, de regra geral, o que comanda a decisão de quantas lentes fazer é a cor, em primeiro lugar. Tá? Se o paciente tem uma cor muito forte, uma cor muito marcante ali do dente e não consegue resultados com clareamento, aí nós precisamos abordar um número maior de dentes para conseguir um resultado melhor. Tá? E o formato, a anatomia, as questões de dimensionamento dentário em geral. Né? Se os dentes têm uma dimensão já adequada e o que incomoda o paciente é a cor, por exemplo, a gente pode pensar só num clareamento e fazer um tratamento mais contido. Em contrapartida, um paciente que tem todos os dentes desgastados vai ter que tratar meio que geral, né? Não tem como fazer um tratamento parcial e querer um resultado da boca toda. Tá? A abordagem sobre cor é muito importante, é um dos pontos mais importantes da decisão da reabilitação. Porque nós temos aí uma decisão de estética que está baseada na cor natural do próprio dente. Todo paciente que vai para a reabilitação com lente de contato passa por um processo de clareamento prévio, que ele garante que ele vai obter a melhor cor possível do dente dele para que a gente possa reproduzir o resto. Não adianta você querer fazer 2 dentes extremamente claros se o resto da sua boca está todo amarelo, vai ficar ridículo. Não, você não precisa ter medo do café. Quando você toma um café com lente de contato, o seu dente não vai manchar. A lente de contato em cerâmica, ela não é permeável à cor. Ela não é permeável à cor, a odores, não é permeável a nenhum tipo de impregnação. Ela vai manter as características de cor e textura por muitos anos. Tá? Então você pode ficar tranquilo em relação ao seu cafezinho, pode ficar tranquilo em relação ao seu vinho, à sua Coca-Cola, ao seu suco de uva. Claramente não pode tomar. Não é não tomar, mas é assim, ó, durante o clareamento fica indicado a ingestão reduzida de corantes. Ou seja, se você tiver a opção, por exemplo, vou tomar um vinho, toma um vinho branco, toma um refrigerante, toma uma Sprite, não toma uma Coca, entendeu? Vou, sei lá, chupar um sorvete, não pego de uva, entendeu? Vai sempre para o lado do mais clarinho, do que tem menos corante artificial. Esses corantes, eles vão permear no seu dente de uma forma mais rápida durante o processo de clareamento, porque os seus canalículos, né, que são os pequenos canais aí que estão sendo limpos pelo processo de clareamento, eles vão estar abertos. Então, o corante tem mais facilidade de entrar. Mas te digo com clareza, não faz grandes diferenças em resultado final se você segue à risca a conduta do processo de clareamento. Então, durante o processo, a gente indica realmente reduzir esses corantes para que você tenha melhor resultado, um resultado mais rápido, mais previsível.
Mas se você fizer uso, por exemplo, de um café, que é super comum, né? O paciente, pô, vou ter que ficar sem café durante 3 semanas, 4 semanas. Então, você pode tomar o seu café, terminou de tomar o café, bochecha uma água, limpa o dente, escova a boca. Pelo menos você garante que aquele pigmento não vai ficar tanto tempo na boca, tá? E assim você mantém ali o resultado. É como eu te comparar com um shopping sendo limpo por aquelas máquinas de limpar. Os caras não tiram as pessoas do shopping para fazer limpeza, ele passa durante. Não vai poder sujar enquanto eu estou limpando? Não, você vai ter o resultado do mesmo jeito. Você talvez tenha que ser um pouco mais persistente para conseguir o resultado que você está imaginando. Quando você faz a reabilitação no paciente que tem bruxismo, o cuidado adicional, né, realmente tem que acontecer. Você precisa tratar o bruxismo. Bruxismo é uma doença que pode destruir o esmalte dentário, assim como pode destruir uma lente de contato. Tá? Então, é necessário que se faça a abordagem correta sobre um paciente que tem apertamento. Hoje em dia, com a frequência de uso aí de estimulantes como energéticos, café, pré-treino, todo esse tipo de substâncias que acabam trazendo um pouco mais ali de vigor quando você precisa, mas em contrapartida te dá o reflexo do apertamento noturno. Você inconscientemente durante a noite acaba apertando o dente, em alguns casos acaba rangendo os dentes um contra o outro, aumentando o desgaste, risco de fratura e tudo mais. Então é necessário fazer uma abordagem nesse ponto para que você tenha uma redução dos índices de desgaste e de fratura, que a chance que a gente está te dando com uma lente de contato é de uma reabilitação, né, de um aumento dentário, mas que vai desgastar durante os anos. É como se fosse uma segunda chance. Me conta algum caso teu que assim, que tipo, tu fala, pra ti, na tua opinião, é o melhor caso assim, que tu já fez. Então, tem 2 casos da minha carreira que realmente são destaques, assim, que não só pelo resultado, mas também pela satisfação que me trouxe aos pacientes também. Esses 2 casos são assim, são casos de reabilitação um pouco mais severa. Um deles é o da Lely, que é uma cliente nossa, que é a nossa menina propaganda aqui do consultório. Ela fez esse tratamento, era um tratamento que ela precisava por conta de um erro de mordida, uma descompensação de mordida que ela tinha, e que gerou um resultado assim tão surpreendente que o marido dela achou que estava trocando de esposa. Quando ele viu ela pela primeira vez, chorou na nossa frente, foi super emocionante, um caso muito bacana mesmo. Era um caso para cirurgia ortognática, era um caso que a paciente precisaria fazer uma cirurgia para compensação da mordida, e nós fizemos uma correção de posicionamento dentário através das lentes de contato. Então é um caso que realmente é muito expressivo em resultado. Você pode ver até pelas imagens, né, que realmente é um caso que impacta mais serenidade, mais seriedade do sorriso, muito mais confiante. O próprio olhar da paciente, do antes e depois, aqui dá para perceber. Ela tem um olhar muito mais confiante, muito mais nobre, muito mais confiante de si mesmo. Né? Esse resultado demonstrou não só um impacto da estética dela, mas ela teve uma melhoria também de saúde. A mordida dela era tão irregular que o processamento do alimento não causava uma digestão correta. A partir do momento que eu fiz as lentes dela, ela teve um emagrecimento sem mudar a dieta. Ela estava acompanhando com uma nutricionista desde antes, ela já fazia esse acompanhamento a longa data, manteve as dietas proporcionadas e pesadas, e mesmo com a dieta proporcionada e pesada, ela emagreceu. Ela chegou a perder 6 quilos em questão de 3, 4 meses de pós-tratamento. O outro caso é muito interessante, me deixou extremamente orgulhoso de mim, inclusive, porque é uma dentista, uma colega que estava fazendo faculdade de odontologia na época. Ela me procurou com uma demanda com esmalte dentário bastante manchado. Ela teve um problema de desenvolvimento dentário e o esmalte do dente dela não se formou de forma correta. E nós conseguimos revitalizar esse sorriso de uma forma extremamente natural. Tão natural que hoje ainda ela convive em meio acadêmico e como dentista, né? Ela convive com muitos profissionais que têm dificuldade de falar que é lente de contato. É facilmente identificável que eu estou usando uma lente de contato? Então, se o trabalho for mal executado ou se a gente for para uma linha mais artificial, qualquer um vai ser capaz de dizer que você está usando lente. Se for feito de forma personalizada, numa linha natural e mimetismo, né, dentário, você disfarça isso de uma maneira que fica impossível de saber. Eu tenho casos também de reabilitação de poucos dentes. É como aquele caso que eu falei da paciente que fez 2 dentes. Tá? Quando você faz só 2 dentes, esses 2 dentes eles têm que ficar num contexto desaparecerem. Você não pode perceber que aqueles 2 dentes são diferentes do resto. Então, eles têm que ser exatamente igual ao dente natural. Então, nesse caso, é um caso que o mimetismo tem que ser perfeito, ou seja, a réplica daquilo tem que ser perfeita. A reprodução das características naturais, transparência, textura, brilho, formato, tem que ser tudo igual ao dente natural do paciente.
Quando você faz uma boca toda, você já pode escolher. É uma questão de escolha, né? Daí você pode escolher cor, formato, textura, porque você está reinventando aquela boca. Mas sempre buscando a essência daquele paciente, ou seja, buscando as características que condizem com a estética corporal, física, do sorriso, rosto, tamanho da pessoa, se ela tem o rosto mais largo, o rosto mais estreito. Então, os dentes, eles têm formatos que combinam com o nosso rosto, eles dizem tudo sobre a personalidade daquela pessoa. Qual é a relação que a gente tem entre ter um sorriso bonito e, por exemplo, uma vida profissional, uma vida mais confiante, assim? Como que é? O que acontece em muitos casos, assim, a gente percebe uma diferença grande entre mulheres e homens. Tá? Homens geralmente procuram quando a mulher está achando que o homem está feio. Então, geralmente é a esposa que critica o marido e fala, nossa, vai cuidar do seu dente e tal. O homem já é mais tigrão, né? Então, tem essa questão de demorar mais a procurar um tratamento estético. Tanto é que é minoria a quantidade de homens que procuram um tratamento de botox, preenchimento, essas coisas, pensando nesse aspecto do sexo, né? As mulheres já não, mulheres são muito mais vaidosas, elas competem entre si para parecerem o mais bonita possível, né? Inclusive para os homens, para o marido, para a família, né? Então, essa questão tem muita diferença. Na mulher, nós notamos que realmente a busca pela estética, ela é muito impactante no relacionamento e sim, muito impactante no aspecto profissional, principalmente para mulheres que lidam com vendas, que lidam direto com o público, né? Mas você nota na timidez de uma pessoa, quando ela sorri, por exemplo, com uma mão no rosto, quando ela evita sorrir em fotos, tá? Eu sigo N pacientes que mal mostram um sorriso numa foto. E você percebe essa timidez implícita, então a pessoa acaba não se soltando, acaba não tendo desenvoltura, ela acaba não tendo uma vida plena e acaba se restringindo muito por conta dessa vergonha que impacta sobre ela. Já no homem, a história é um pouquinho diferente, né? O homem já tem uma forma de lidar com o processo um pouco diferente. Geralmente o homem procura quando ele está tigrão quando ele já passou do ponto, já está totalmente fora de estética e com problema de saúde. O homem procura muito mais por dor do que pela estética. E geralmente está indicado pela esposa. Mas a melhoria que você percebe num homem em relação a parte profissional, né, também num aspecto assim de vendas, alguém que lida com público, com pessoas, realmente você percebe uma confiança, uma segurança muito maior em se pronunciar, em se apresentar, em sorrir numa foto, ficar confiante naquilo que vai ver. E é uma satisfação que às vezes demora a cair a necessidade, mas depois que o paciente faz, não tem volta. Um paciente que passou por um processo de reabilitação, ele olha para as fotos antigas dele e não consegue mais voltar atrás. Ele fala, quem era eu? Por que eu não fiz isso antes? Eu não acredito que eu já fui assim. Essas são as frases que eu mais ouço de pacientes, porque o que acontece é que a mudança é tanta que, apesar de muitas vezes ser sutil, tá? Por mais sutil que a mudança seja, mas ela é tanta que impacta de tal maneira na imagem do paciente que ele não consegue mais se ver do jeito que ele era antigamente. Ele chega a desacreditar que ele era daquele jeito. Até mesmo na prova de mocap, que é o ensaio lá que a gente faz sobre os dentes, o paciente passa por um processo ali de um dia, de 24 horas, certo? Você vai para casa com o mocap e fica 24 horas com ele. Quando o paciente volta para o consultório, ele se acostumou já 24 horas com aquele novo aspecto, quando a gente tira o mocap, a frase que eu mais ouço é essa, tá? Doutor, pelo amor de Deus, não tira não, deixa isso aqui. Eu não quero mais tirar nunca mais. Coloca de volta, eu não consigo me ver mais sem, entendeu? Então, é uma coisa que, assim, realmente impacta de tal maneira que o paciente dificilmente quer voltar atrás. O que acontece é assim, quando você faz uma reabilitação, se ela for mal conduzida, ela realmente vai gerar um desconforto para o paciente, vai gerar uma demanda muitas vezes de troca. Então, as lentes de contato elas têm que passar por um processo de estudo preliminar muito detalhado, para você ter um resultado previsível dentro da expectativa do paciente, para que não haja arrependimento futuro. A escolha de materiais faz muita diferença nisso, tá? Tem muitos pacientes procurando lente de contato em resina em decorrência do custo. O custo é infimamente menor, chega a ser 10 vezes menor. Então, uma diferença que é injusta financeiramente, mas lembre-se que você recebe no tratamento aquilo que você paga. Então, um tratamento inferior em qualidade de material vai durar menos, vai ter uma qualidade estética menor, vai ter um índice de fratura maior, vai ser mais difícil de se manter, vai ter uma perda de coloração, de textura, de cor, tá? Perde brilho, ela desgasta com o tempo. Então, as lentes de contato em resina elas são um paliativo, são tratamentos para curto prazo. Eles não vão apresentar o mesmo desempenho que uma cerâmica nunca. Tá?
As cerâmicas não, as cerâmicas são muito mais confiáveis, maior longevidade, com uma resistência sem igual. Tá? Você não consegue nada em termos de material que supere as cerâmicas comparado ao esmalte dentário natural. Tá? Essa estabilidade, ela tem um custo? Tem, mas é o quanto você valoriza aquilo que você mais quer, que é a sua imagem, aquilo que você mais preza, que é a sua reputação. O que acontece das lentes de contato em resina é o seguinte, a escolha acaba sendo 90% das vezes por custo. É um paciente que não tem recurso, às vezes, para buscar um tratamento de qualidade, né, de excelência, e acaba fazendo um tratamento mais simplista para tentar resolver o problema. A questão é que essas escolhas muitas vezes acabam gerando um custo mais alto do que você imagina, acaba sendo mais caro do que o molho do que o peixe. O que acontece quando você faz uma lente de resina é que você tem uma durabilidade muito curta. Muitas vezes você compromete o esmalte dentário, compromete os dentes e com o passar dos anos acaba tendo cáries, infiltrações, manchamentos, fraturas, que acabam comprometendo o tratamento. Então, um tratamento que a princípio pareceu barato tem que ser repetido N vezes, enquanto um tratamento de cerâmica apresenta uma longevidade, uma estabilidade muito mais longa. Tá? Eu desenvolvi aqui no meu consultório, junto com a doutora Ingrid, né, que é a protética do meu consultório, também dentista, com dupla formação e que hoje só executa o acabamento, o refinamento das nossas cerâmicas, ela que faz todos os nossos trabalhos, e isso garante para a gente uma estabilidade muito boa, uma precisão muito boa de resultado, uma vez que ela conhece os pacientes pessoalmente, diferente do que se vê em consultórios por aí, né? O nosso serviço é todo feito internamente, sem terceirizações, sem perda de prazo, com um material extremamente previsível e feito sobre o sistema de CAD/CAM, que é um sistema que confere às nossas lentes de contato uma exatidão e uma precisão ímpar. Quando a gente fala sobre o trabalho de laboratório, né, principalmente o trabalho da doutora Ingrid, que é fantástico, eu admiro ela não só como esposa, mas também como a provedora de todo esse processo, ela realmente é uma artista, porque não tem como dizer algo diferente de uma pessoa que tem tanto dom de replicar o que Deus faz com tanta perfeição. Então você vê que ela consegue reproduzir com total exatidão cada característica de brilho, de reflexo, de cor, degradê, transparência, tudo isso fica exatamente igual ao de um dente natural. Então esse processo é um processo muito detalhado e que faz toda a diferença no resultado. Fazer uma lente de contato sólida, de uma única cor, muito chapada, sem textura, pode parecer bonito ao olhar de um leigo, mas realmente não transparece essa naturalidade e essa confiança necessária. A pessoa que faz esse tipo de trabalho realmente, quando recebe, né, esse tipo de trabalho, acaba não tendo um resultado como esperava. Ela percebe que aquilo ficou artificializado, fica não natural, né? Nesses últimos 25 anos, eu consegui ajudar mais de 5.000 pacientes a recuperarem a dignidade, a estética e a confiança, principalmente, né? Não só no sorriso, mas no olhar, no seu dia a dia. Esse processo todo que nós desenvolvemos nesses anos me fez muito confiante do meu resultado, porque hoje eu vejo os meus sorrisos andando por aí e fico muito satisfeito de vê-los sendo expressados e fazendo parte do dia a dia dos meus clientes mesmo, sabe?